curte o futebol das relações internacionais e tem mais de 2 neurônios em atividade no cérebro, deve achar que esse aí, o centroavante Marco Rubio, é o craque do jogo. Ele deu uma de Garrincha, fazendo os esquerdopatas do Fazendão inteiro de trouxas, quando manteve 40% de tarifa, enquanto os militontos paulo-freireanos achavam que o tarifaço tinha acabado. Hoje, 17 de novembro de 2025, é o E já que falamos no secretário de Estado norte-americano Marco Rubio na abertura desta edição, talvez valha a pena chamar a atenção dele para algo que viralizou na internet durante o fim de semana e é muito bem sintetizado pela Paula Marisa, que perguntou se já está liberado que a Coca-Cola, uma empresa norte-americana, patrocine evento com o violador de direitos humanos. E esse violador de direitos humanos, sancionado, ele e a família dele, com a lei global Magnitsky, não poderia estar recebendo o apoio de uma empresa norte-americana que bancou parte das despesas de um certo 26º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado na semana passada, entre 11 e 14 de novembro. A empresa que faz isso está dando apoio material a um criminoso sancionado e pode atrair para si as penalidades previstas pela lei Magnitsky. Você quer um pequeno exemplo do que eu acabo de dizer? Pois então, saiba que o desgoverno Petralha de ocupação gastou R$345 mil, dinheiro do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso, para buscar a ex-primeira-dama peruana com um jatinho da Força Aérea Brasileira. A FAB confirmou o valor na sexta-feira, quando respondeu a um pedido de informações apresentado pelo líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Essa mulher, que anda livre, leve e solta no Fazendão, foi condenada a 15 anos de prisão no Peru, junto com o marido e ex-presidente Ollanta Humala, por corrupção e lavagem de dinheiro. Está bom assim para você? A Arlete Caetana, sempre muito antenada, publicou uma foto nas mídias sociais em que estão confabulando à mesa 3 figuras. Eduardo Cunha, apelidado de o meu malvado favorito, o alagoano Arthur Lira e o paulista Guilherme Derrite. Para a Arlete, esse bloco Cunha-Lira-Derrite não está agindo isolado. Os 3 têm respaldo, têm carta branca e sabem que tem proteção internacional. Ela chama atenção para o fato de que nenhum movimento desse nível acontece sem que alguém em Washington esteja informado. A política brasileira está profundamente atravessada por interesses norte-americanos, especialmente no momento em que a relação Brasil-Estados Unidos está mais tensa desde 2019. E quem tem trânsito livre entre os Estados Unidos e Brasília vira peça-chave. Pois bem, agora só falta saber o que esses 3 estão tramando. No Diário 360, a informação de que os Correios planejam repassar imóveis à MGA, a empresa gestora de ativos, para gerar caixa rápido numa operação considerada apressada e pouco transparente. Avaliada em até 500 milhões de reais, a manobra envolve até a Caixa Econômica Federal. Por outro lado, um amigo netespectador que sabe das coisas nesse campo diz que na parte administrativa os Correios poderiam cortar bastante, porque tem um monte de gente ganhando um dinheirão sem fazer coisa alguma. Ele comenta também sobre imóveis ociosos, confirmando essa notícia do Diário 360, aliás, até se antecipando a ela, e lembra que em Niterói, onde ele mora, existem 3 imóveis dos Correios fechados há mais de 10 ou 15 anos,
sendo 2 deles em áreas muito comerciais com alto potencial de venda ou de aluguel. Uma postagem de Peter Clark revela que a Flop 30 desabou sobre a empobrecida Belém com uma nuvem de fumaça de aviões a jato. 2 navios de cruzeiro oceânicos, o Costa Fascinosa e o Preciosa, com 6.000 leitos, estão ancorados no porto com os motores a óleo diesel funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi isso que permitiu à elite mundial evitar a nojeira e o fedor da vida em Belém, a cidade mais negligenciada do mundo, que emana um cheiro fétido do esgoto sem tratamento. Esta foi uma declaração de total falta de preocupação com o dióxido de carbono da atmosfera. Dinheiro, combustível de aviação e motores a óleo diesel deveriam ter consequências para a atmosfera, níveis de CO2 ou net zero, mas não tem. É isto que sublinha a hipocrisia de uma campanha sobre a redução de CO2, o fundamento de toda a vida no planeta Terra, especialmente para as florestas tropicais amazônicas. A Flop 30 não falou apenas de emissões, ela trouxe as emissões com ela, em jatos particulares, em navios de cruzeiro oceânicos a óleo diesel, enquanto disseminava conversa fiada sobre net zero em cabines com ar refrigerado. E a COP30, que está usando 160 geradores a diesel no evento? Isso aqui está dando a maior polêmica por causa da contradição com o próprio tema da conferência, que é justamente discutir o futuro sustentável do planeta. O que se vê por lá é um vai e vem de caminhões-tanque a qualquer hora do dia e da noite, levando milhares de litros de óleo diesel para abastecer os geradores que mantêm o pavilhão funcionando, onde vão acontecer as negociações climáticas. O detalhe é que o diesel é um dos combustíveis fósseis que mais emitem gases do efeito estufa. E é a queima desse combustível, 24 horas por dia, que vai garantir o funcionamento dos enormes aparelhos de ar-condicionado que mantêm chefes de Estado, negociadores, ativistas e lobistas em uma temperatura bem confortável. Enquanto isso, do lado de fora, Belém ferve com mais de 30 graus Celsius. E o mais curioso, o edital original da COP30 previa o uso de biodiesel 100% renovável, mas a meta não foi cumprida. Segundo a organização, a troca pelo diesel comum se deu por motivos de viabilidade logística, segurança operacional e ampla disponibilidade na Amazônia. Ou seja, o maior evento climático do mundo, montado no coração da Amazônia, está sendo mantido à base de combustível fóssil. Um baita paradoxo verde. Uma postagem em espanhol do Agustín Antonetti informa que a partir de 24 de novembro, os Estados Unidos vão elevar a designação terrorista do Cartel de los Soles, do podre narcoditador Nicolás Maduro. Até agora, o cartel é considerado um grupo terrorista global especialmente designado, passando a ser considerado uma organização terrorista estrangeira. Isso permite que os Estados Unidos tomem medidas mais fortes contra o cartel do podre Maduro. A designação anterior era uma ferramenta financeira do Departamento do Tesouro norte-americano. O novo rótulo de organização terrorista estrangeira é uma ferramenta jurídica e de segurança nacional do Departamento de Estado. A partir de agora, o regime chavista oficialmente é visto como um inimigo do Estado norte-americano. Este, ao que se informa, é o último limite legal antes de uma ação militar. Enquanto isso, durante o fim de semana, o Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas publicou nas redes sociais a informação de que no dia 15 de novembro, sob a direção do secretário da Guerra, Pete Hegseth, a Operação Conjunta Lança do Sul realizou um ataque letal contra uma embarcação operada por uma organização terrorista designada. Informações confirmam que o barco estava envolvido em contrabando de narcóticos ilícitos, transitando ao longo de uma rota conhecida do narcotráfico e transportando narcóticos. 3 narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação foram mortos. O barco traficava narcóticos no Pacífico Leste e foi atingido em águas internacionais. Por falar em tráfico internacional de drogas, é preciso abordar e contextualizar a atual crise mexicana.
Os protestos na cidade do México estão ocorrendo por um motivo muito simples. A atual presidente, Claudia Sheinbaum, trabalha para o cartel. Uma senadora mexicana chamada Lili Tellez deu uma entrevista à rede de televisão Fox News e expôs toda a situação. A presidente do México trabalha para os cartéis das drogas. Ela foi financiada pelo dinheiro dos cartéis. E não é apenas Claudia Sheinbaum. Existe todo um grupo de políticos mexicanos rotulados de narcopolíticos. O México é um narcoestado. Os mexicanos têm medo da aliança entre o governo mexicano e os cartéis. O partido político Morena, da atual presidente, é financiado pelos cartéis. E é assim que os candidatos da legenda são eleitos. E uma vez eleitos, o esquema é fazer com que o governo mexicano proteja os cartéis. A presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, não quer que essa informação seja divulgada. Os mexicanos e os políticos que não são sustentados pelos cartéis querem que Donald Trump ajude no combate aos cartéis. A senadora mexicana que expôs toda essa situação na Fox News agora está sendo ameaçada de prisão por fazer a denúncia. Ao mesmo tempo, ocorreu o assassinato do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, um conhecido crítico dos cartéis das drogas. Outra figura que está na corda bamba, segundo informações explosivas que circulam nas mídias sociais, é a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula Gertrude von der Leyen. Novas provas contundentes surgiram revelando e-mails particulares de Ursula von der Leyen que expõem uma corrupção enraizada profundamente na União Europeia, acertos secretos e manipulações políticas nos mais altos níveis de poder. Com a indignação se espalhando pela Europa, aumenta a pressão para que ela renuncie ao cargo imediatamente. Reclamações criminais estão sendo registradas. A confiança na União Europeia caiu para menos de 40%, o nível mais baixo desde o Brexit. Mas o que está acontecendo é pior do que pesquisas ruins. É sobre corrupção. Os vazamentos revelam um desperdício de 4 bilhões de euros dos pagadores de impostos. E-mails que mostram que a Pfizer rebaixou os limites de pureza para o seu produto de inoculação. Von der Leyen supostamente coagiu membros para passarem ao largo de canais oficiais. Tem também a máquina de lobby da Pfizer, onde o exército de 140 lobistas da empresa farmacêutica em Bruxelas gastaram 3 milhões de euros influenciando decisões, sendo que o time da presidente da Comissão Europeia era coordenado diretamente pelo CEO da Pfizer, Albert Bourla. Agora, o cerco está se fechando. O escritório da Promotoria Pública Europeia está aprofundando as investigações com indiciamentos previstos para o fim deste ano. Uma petição de desconfiança em Ursula von der Leyen, com 200 assinaturas, já está circulando. Um funcionário da Promotoria Europeia confidencia que os textos serão o fim para ela. A questão não é mais se ela vai cair, mas quando ela vai cair. Bruxelas prende a respiração. Esta edição do CL News está quase terminando. Por falar nisso, vale a pena relembrar as palavras do francês Voltaire, que certa vez explicou que a política é o meio pelo qual os homens sem princípios dirigem os homens sem memória. Hoje, 18 de novembro de 2025...
Ontem ocorreu um fato repugnante, protagonizado por esses 4 indivíduos aí da foto ao lado, senadores Márcio Bittar, Damares Alves, Isalci Lucas e Eduardo Girão. Eles gravaram um vídeo que, obviamente, não será mostrado aqui, mas que é, sem dúvida, uma das situações mais vergonhosas já produzidas pela direita do Fazendão. A postura desses 4 demonstra com muita clareza como é que funciona uma ferramenta da engenharia social conhecida como janela de Overton, que o CL News já mostrou aqui em agosto e que a Franciele Otto explica para você mais uma vez. Você aí já se perguntou como ideias absurdas se tornam norma na sociedade? Pois é, existe um nome para isso: janela de Overton. Janela de Overton é uma ferramenta da engenharia social que é o conjunto de estratégias usadas para manipular o comportamento das massas sem que as pessoas percebam. É uma forma de controle invisível, de reprogramação cultural. Esse método aí funciona em 5 etapas. Primeiro, o impensável se torna pensável. Joga uma ideia bizarra numa piada, num meme, num filme, só para plantar a sementinha. Segundo, o pensável se torna discutível. O que era absurdo antes, agora vira debate. Vamos ouvir todos os lados, né? Terceiro, o discutível se torna aceitável. Você é pressionado a acolher a ideia, senão é taxado de preconceituoso. Quarto, o aceitável se torna uma norma. Quem discorda já não pode falar, censura, cancelamento, perseguição. E quinto, o antigo se torna impensável. Os valores que sustentavam a sociedade são ridicularizados, apagados, substituídos. A janela de Overton é como se muda um povo pela raiz sem dar um tiro sequer. E tudo começa por aqui, por aquilo que você tolera ouvir calado. Se esse conteúdo te acordou, compartilha com alguém que ainda está dormindo e já curte aqui, deixa a sua opinião. Me conta, você conhecia esse método? O que acontece é que esses 4, se valendo da condição de integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado, tiveram o descaramento de se dirigirem ao complexo penitenciário da Papuda, para onde pretendem enviar o presidente Jair Highlander Bolsonaro, segundo a conversinha que vai sendo soprada homeopaticamente para que todos se acostumem e aceitem isso. Foram lá a título de verificar as instalações. Ou seja, em vez de botarem a boca no trombone para fazer uma denúncia gravíssima ou para reivindicar uma ajuda externa imediata, quem sabe até um resgate cinematográfico com helicópteros norte-americanos, ou até mesmo para incitar a população que não compactua com essa canalice, com essa sordidez, incitar a população à insurreição imediata, mesmo que com paus e pedras. Os 4 indivíduos de fala mansa calmamente já aderiram ao conceito de que o presidente Jair Highlander Bolsonaro será mesmo enjaulado e, portanto, dentro daquela norma técnica relaxa que dói menos, normalizaram a situação, buscando perfumar o ambiente na certeza de que a cela dele será bem limpinha, cheirosa e bonitinha. Esses 4 tentam literalmente condicionar as pessoas a aceitarem a prisão ilegal do presidente Jair Highlander Bolsonaro, transformando esse completo absurdo em algo perfeitamente normal. Nesse, que é o gesto final antes do abandono, vem a lembrança de que, é como diz o ditado, né? Com esse tipo de amigo, o sujeito nem precisa de inimigo. Aliás, não é à toa que já viralizou a piada sobre o que o chanceler alemão andou falando quando voltou para casa e que você pode ver aí nessa ilustração ao meu lado. O triste é que ele, o chanceler, pôde sair, pôde ir embora. Mas muitos brasileiros de bem não têm condições de fazer o mesmo na busca de uma vida mais digna.
Na edição de hoje do Jornal dos Jornais, de manhã cedo, eu trouxe a manchete do Pasquim Folha de São Paulo sobre a intenção de compra do enroladíssimo, amaldiçoado Banco Master por uma empresa pouco conhecida, a Victor Holding Financeira, aliada a um grupo de investidores árabes não identificados. A revista Oeste informou, na tarde de hoje, que a Victor suspendeu a compra do Banco Master depois que o Banco Central decretou, na manhã de hoje, a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, do banqueiro Daniel Vorcaro. A autarquia ainda impôs um regime de administração especial temporária ao Banco Master Múltiplo, com prazo de até 120 dias. Segundo dados do Banco Central, o conglomerado financeiro concentrava 86 bilhões e 300 milhões de reais em ativos, o maior volume já envolvido em um processo de liquidação na história do sistema financeiro nacional. A medida foi tomada quando a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições do sistema financeiro. Os agentes prenderam 6 pessoas e apreenderam carros de luxo, obras de arte, relógios de alto valor e R$1.600.000 em dinheiro vivo. Entre os presos está o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os agentes detiveram Daniel na noite de ontem no aeroporto de Guarulhos, onde ele tentava embarcar em um jatinho. Os investigadores apuram se havia tentativa de fuga. Coincidentemente, se você se lembra bem, o Banco Master era defendido pelo escritório Barsi de Moraes e que Viviane Barsi é casada com ninguém menos do que ele mesmo, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, cujo nome não se pronuncia aqui. Os sabujos do Globo Lixo já saíram atrás de quem teria causado a prisão do dono do Banco Master. O militante de redação Lauro Jardim postou que pessoas próximas a Daniel Vorcaro passaram as últimas horas atirando em 2 personagens poderosos: o energúmeno que bate ponto no Ministério da Fazenda e o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual. São esses 2 que estão sendo responsabilizados pelo revés de Vorcaro, preso ontem à noite no aeroporto de Guarulhos, quando ele tentava embarcar num jato particular para o exterior. O Space Liberdade informa que Mohammed bin Salman, o governante da Arábia Saudita, anunciou hoje na Casa Branca que vai investir $1 trilhão aqui nos Estados Unidos. Na Gazeta do Povo, a notícia de que, com armas escondidas e alianças com o crime organizado, o Hamas monta uma base para atacar os judeus na Europa. A revista Oeste informa que os Estados Unidos confirmaram a chegada do Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, ao Caribe. Na Nigéria, uma nova onda de violência foi registrada a partir do sequestro de um padre e do ataque a cristãos naquele país. Hoje cedo, o Jornal dos Jornais, normalmente transmitido ao vivo pelas plataformas YouTube, Rumble, LinkedIn, X e Facebook, não foi veiculado na plataforma X, o antigo Twitter. Falhas no sistema da empresa Cloudflare, que oferece infraestrutura de internet em nível mundial, fizeram com que diversos sites ficassem fora do ar durante vários minutos, incluindo gigantes como a Amazon, ChatGPT, Uber e o próprio X. No Brasil, a revista Oeste também foi afetada. E mais uma coisinha. Petralha é um bicho tão desgraçado, coitado, que incomoda até depois que morre. Esse defunto aí, por exemplo, tratou de mudar de cemitério depois que enterraram um Petralha do lado dele. Até a próxima.
Aproveitando a deixa, vale a pena lembrar Nelson Rodrigues, que certa vez disse que não há ninguém mais bobo do que um esquerdista sincero. Ele não sabe nada, apenas aceita o que meia dúzia de imbecis lhe dão para dizer. Hoje, 19 de novembro de 2025. O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma informação exclusiva sobre o melancia Tomás Paiva. A notícia é de que o comandante do Exército Brasileiro de Cortadores de Grama, Pintores de Meio-Fio e Distribuidores de Hot Dogs em festinhas populares promovidas pelo desgoverno Petralha de ocupação, deverá antecipar a aposentadoria dele. E a saída dele poderá gerar uma reviravolta na cúpula do Exército do Fazendão. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. No mesmo comprimento de onda, mas numa frequência levemente diferente, a gente entra na esteira da monumental encrenca do Banco Master. E aí eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu recebi a respeito deste assunto e que diz o seguinte: o Banco Master é mais um caso de board washing. Se você não sabe o que é board washing, eu explico. Esse é um termo usado na literatura de governança corporativa para descrever uma situação onde a revelação do capital humano ou de algum outro tipo de expertise de uma companhia na diretoria dessa empresa é usada apenas para camuflar o verdadeiro comportamento da companhia ou a falta de ação genuína dela. Agora que está explicado o que é board washing, essa espécie de camuflagem empresarial, vamos aos fatos. Ontem, o Banco Central decretou liquidação extrajudicial do Banco Master. 62 bilhões de reais em depósitos, 12 bilhões de reais em fraudes. O CEO foi preso tentando fugir para Malta. Uns dizem que era para Paris, outros dizem que era para Dubai. Enfim, o importante é refletir sobre a estrutura de governança corporativa que existia no Banco Master. Quem supervisionava o Banco Master? A estrutura interna era composta pelo CEO, Daniel Vorcaro, esse aí da foto, que está preso, pelo acionista controlador, Daniel Vorcaro, pelo futuro presidente do conselho na hipótese de venda do Banco Master ao BRB, Daniel Vorcaro, conselheiros independentes identificados, 0, controladores no board, 3 sócios, ex-administradores listados, 5 executivos, separação real entre propriedade e gestão, nenhuma. Agora vem o Comitê Consultivo Estratégico, que é a chamada blindagem de prestígio, composta pelo polaco Ricardo Lewandowski, ex-integrante do Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e Geraldo Magela Siqueira, um ex-técnico do Banco Central. Como consultores e conexões, aparecem o vampiro da dosimetria, Michel Temer, ex-presidente da República, contratado para abrir portas, e o escritório Barsi de Moraes, da família do satânico psicopata golpista, no meio de campo da representação jurídica. Pois muito bem, enquanto isso, 12 bilhões de reais em carteiras de crédito falsas eram emitidas. Os CDBs, os certificados de depósito bancário, pagavam ou prometiam pagar 140% do CDI, o certificado de depósito interbancário, ou seja,
40% acima do mercado, algo completamente irreal, pior do que um conto do vigário. E o banco ainda tomava 4 bilhões de reais emprestados do próprio fundo garantidor. Mas ninguém no comitê estratégico perguntou nada. Agora vem a parte que incomoda. Você contrata ex-presidentes do Banco Central. Você contrata ex-integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Você contrata ex-presidentes da República. Você patrocina eventos luxuosos em Londres com a presença dessas figurinhas carimbadas. E mesmo assim, ninguém vê. Ou ninguém quer ver. Ou todos sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, pense um pouquinho e responda. Quantas empresas que você conhece têm exatamente essa estrutura? O CEO, que é o dono. O conselho composto por sócios e executivos da casa. O tal comitê estratégico recheado de ex-autoridades que dão prestígio, mas que não questionam. Uma governança corporativa que só existe no PowerPoint e no relatório anual. Veja, o board washing, ou camuflagem empresarial, não é exceção no Brasil, é epidemia. As empresas criam estruturas de governança para parecer sérias e não para funcionar. Contratam notáveis para cumprir formalidades, não para questionar. O Banco Master não inventou isso, ele apenas foi pego com a boca na botija. A diferença entre um conselho real e um conselho decorativo não está no currículo dos conselheiros ou na quantidade de ex-autoridades no comitê. Está em 3 perguntas que ninguém quer fazer. Quem realmente toma as decisões nesta empresa? Existe alguém com independência para dizer não ao controlador? E este conselho supervisiona ou apenas homologa? O Banco Master tinha conselho, comitê estratégico, ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, ex-presidente da República. O problema é que era só radioteatro. E preste atenção, hein? Se você olhar ao seu redor, você vai perceber que não está sozinho no palco. A essa altura, a pergunta que não quer calar é: o banqueiro Daniel Vorcaro vai ser solto? E quem vai fazer isso? O André Marcília comenta essa possibilidade. A prisão do dono do Banco Master precisa nos acender um alerta, não apenas em razão da fraude bilionária, mas também em razão de quem vai ser o responsável por soltá-lo caso ele seja solto. Porque ele tem relações poderosíssimas, inclusive com membros de todos os poderes. A imprensa está cansada aí de noticiar e dizer quem são as pessoas com quem ele tem contato no legislativo, no executivo e até, claro, no judiciário. Então, quem vai soltá-lo? Tomara que ele não seja solto, tomara que ele fale, que haja uma delação. Mas como a delação dele pode derrubar a República, pode derrubar muita gente importante, a grande pergunta é: quem vai ser o responsável por soltá-lo? Sobretudo, se esse caso bater as portas daqui a pouco do STF. Solange Salgado, uma juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, soltou Daniel Vorcaro. O atual presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., tem mais é que coçar a cabeça para resolver essa encrenca. Ele informou que existem cerca de 763 mil empréstimos consignados ativos que foram feitos em nome de menores de idade, com valor médio das operações em torno dos R$16 mil. Cerca de 12 bilhões de reais foram liberados em contratos considerados ativos, pagos mediante descontos em benefícios destinados a crianças e adolescentes que não são capazes de reclamar. Embora o INSS tenha revogado a norma que permitia esse tipo de operação no mês de agosto, os contratos já tinham sido firmados.
Gilberto Waller assumiu o comando do órgão após a demissão de Alessandro Stefanuto, preso em meio ao escândalo dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A Petrobras teve 90 gigabytes de dados confidenciais roubados em um ataque hacker. A empresa investiga o caso. Ao portal Tecmundo, o grupo Everest afirmou que o vazamento de mais de 176 gigabytes ocorreu via credenciais da SA Exploration. A Petrobras confirmou a exposição indevida de dados por parte de empresa contratada. Uma startup criou um escudo para proteger os astronautas e satélites do lixo espacial. Com um número crescente de satélites e de objetos espaciais sendo lançados, a startup está oferecendo escudos protetivos contra detritos hipersônicos. Die Bemerkung bezog sich im Kern auf den Wunsch der Delegation nach einer sehr anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag in Belem auch die Rückreise wieder anzutreten. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, heißt das nicht, dass andere Länder nicht auch sehr schön sind. Aber ich glaube, dem deutschen Bundeskanzler steht es ganz gut an, wenn er Deutschland auch als eines der schönsten Länder der Welt bezeichnen darf. Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen? Das war jetzt aber noch keine Antwort auf die Frage, ob A, er sich entschuldigt, wozu er aufgefordert worden ist, und B, ob Sie einen Schaden in den Beziehungen sehen. Zweimal nein. O estado do Texas classificou um grupo islâmico dos Estados Unidos como organização terrorista internacional. O governo texano, liderado pelo republicano Greg Abbott, classificou o Council on American Islamic Relations como uma organização terrorista internacional, decisão que inclui a proibição de compra de terras no estado e autoriza ações judiciais para encerrar as operações da entidade. E na Argentina, a justiça confiscou 20 propriedades pertencentes a Cristina Fernández de Kirchner e à família dela. A medida faz parte da condenação da ex-presidente por fraude em um esquema de obras públicas conhecido como o escândalo dos cadernos. Esta edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. Alguém fez uma lista de coisas que não servem para nada, que eu trago aqui para compartilhar e ver se você concorda. Começando com cerveja sem álcool, feriado no domingo, 38 sem bala, pé de mamão macho, lápis branco, petralha, deputado, senador e milico. A inutilidade dessas coisas é a mesma ou um é mais inútil do que o outro? Até a próxima. Aliás, me parece que o problema dessa minoria da população que bate palmas para fraudes eleitorais é acreditar que todo filho de pedreiro vai virar médico com esse mesmo desgoverno que fez o engenheiro virar motorista de aplicativo. Hoje, 20 de novembro de 2025... Antes do noticiário político propriamente dito, uma ressalva necessária, imprescindível. O feriado de hoje, no Fazendão, é mais um lamentável equívoco paulo-freireano, quando um grupelho de pessoas ideologicamente motivadas decidiu exaltar a memória de um negro que tinha escravos, que executava os negros que fugiam do quilombo, que não conquistou a liberdade de ninguém. Ao mesmo tempo, esse mesmo grupelho se esquece de uma figura como Luiz Gama, negro, advogado, que conquistou a liberdade dele sem derramamento de sangue, que libertou mais de 500 escravos,
que foi um dos poucos intelectuais negros no Brasil escravocrata de então. É o fazendão sempre andando de lado ou de marcha ré. O Diário 360 informa que a segunda turma do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, deverá julgar entre os dias 5 e 15 de dezembro um agravo que tenta anular a condenação do presidente Jair Highlander Bolsonaro pela suposta liderança dele numa psicodélica tentativa de golpe de 2022. O recurso surgiu depois que Mefistófone, o amigo do amigo de meu pai, rejeitou um habeas corpus apresentado por uma cidadã. A revista Oeste traz a informação de que a indicação do amarra-cachorro Petralha Jorge Bessias ao Sindicato do Crime Organizado, substituindo Lulu Boca de Veludo, consolida um cenário já apontado por analistas políticos, onde a primeira turma da Pocilga vai permanecer sob forte influência do presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil. Com a provável nomeação de Bessias, 4 dos 5 integrantes da turminha terão sido escolhidos pelo Petralha ao longo dos mandatos dele. A única exceção é a do satânico psicopata golpista, indicado pelo vampiro prestidigitador da dosimetria Michel Temer em 2017. O psicopata se projeta de qualquer forma como o principal articulador das decisões que, na prática, favorecem o desgoverno Petralha de ocupação. Na Gazeta Brasil, a informação de que o terrivelmente crente do pé quente e antigo sabujo dos Petralhas parabenizou Bessias após a indicação dele para o Sindicato do Crime Organizado. Na plataforma X, o texto desse erro crasso cometido por Jair Highlander Bolsonaro parabeniza Bessias, dizendo que é um nome qualificado da AGU que preenche os requisitos constitucionais. Ele também lambe as botas do maior ladrão da história do Brasil, dando os parabéns pela indicação e reiterando que dará todo o apoio ao que ele chama de diálogo republicano junto aos senadores. A minha quase vizinha aqui em Orlando, a juíza Ludmila Lins Grilo, não perdeu tempo para reagir a essa dupla iniquidade, a indicação de Bessias e as congratulações do terrivelmente crente do pé quente. Ludmila escreveu o seguinte texto que o CL News assina embaixo, dizendo o seguinte, abre aspas: Ministro André, o senhor Messias é atualmente um sancionado internacional, com perda de visto por apoio, participação no regime ditatorial brasileiro. O senhor deve, ou deveria, saber que a AGU não pode ser utilizada para perseguir inimigos políticos, nem servir como escritório de advocacia privada dos amigos, o que tem acontecido corriqueiramente, inclusive perseguindo aquele que lhe indicou para o cargo de ministro do STF. Seu endosso reputacional público a esta figura é lamentável. Fecha aspas. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Na Berlim do Pará, onde se realiza a fracassada Flop 30, agora a novidade ambiental é o fogo. Um pavilhão em chamas provocou uma correria dos militontos participantes. Alguém disse que tudo começou quando um telefone celular que estava sendo carregado explodiu e pegou fogo. Não há confirmação de nada, a não ser da destruição de vários estandes e da fumaceira tóxica que tomou conta do local. A Black Friday deste ano deve movimentar 5 bilhões e 400 milhões de reais no comércio do fazendão. A maior fatia ficará com os hiper e supermercados, segundo previsão da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
O feriado prolongado que teve início hoje deve movimentar milhões de veículos nas estradas e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. As rodovias e principais terminais aéreos dos dois estados terão um fluxo reforçado entre 20 e 24 de novembro. Os destinos mais procurados incluem Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santiago, Buenos Aires e Miami. A Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que, para zerar o déficit de 202 mil vagas no sistema prisional do Fazendão, seriam necessários 14 bilhões de reais em investimentos na construção de novas unidades penais. Para o diretor de inteligência da Senapen, Antônio Glauter, o valor inclui apenas as obras de construção. A Polícia Federal apreendeu um jato avaliado em 200 milhões de reais pertencente a Daniel Vorcaro durante a operação policial que o levou a ver o sol nascer quadrado. A aeronave de luxo foi retida no aeroporto de Guarulhos no momento em que o dono do Banco Master tentava embarcar. A defesa alega viagem a negócios, mas os investigadores suspeitam de que ele estava mesmo dando no pé. Um navio espião russo entrou em águas britânicas e apontou raios laser para cegar os militares nos caças a jato que sobrevoavam a embarcação. A embaixada da Rússia em Londres rebateu as acusações e afirmou que o navio desempenhava uma pesquisa oceanográfica. Um apagão em Paris afetou o metrô e deixou 170 mil residências sem energia elétrica. A operadora da rede elétrica da capital francesa afirmou que o motivo exato do ocorrido ainda é desconhecido. O maior incêndio urbano no Japão em quase 50 anos destruiu mais de 170 prédios. Pelo menos uma pessoa foi morta pelas chamas no distrito montanhoso de Saganoseki, na cidade costeira de Oita, no sul do país. Cuba enfrenta uma emergência sanitária com 30% da população com dengue ou chikungunya. O diretor nacional de epidemiologia do Ministério da Saúde Pública, Francisco Duran, declarou na televisão estatal que 47.125 pessoas estão atualmente hospitalizadas no país por causa dessas doenças, um salto em relação aos mais de 20 mil casos que o regime castrista havia reconhecido anteriormente. Esta edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. Um fato inédito ocorreu no Fazendão outro dia. Este caminhão aí, capotou no meio da rodovia e pela primeira vez na história do Brasil não apareceu ninguém, nenhuma viva alma para saquear a carga. Por que será, hein? Até a próxima. Você está sabendo da novidade? Esse deputado psolista aí, com essa cabeça repleta de titica de galinha, está propondo mudar o lema da bandeira nacional para amor, ordem e progresso. Não é bacaninha? Ele só confirma a tese sobre o capim. Se comer, é PT. Se fumar, é PSOL. Hoje, 21 de novembro de 2025... Os Estados Unidos retiraram as tarifas de 40% de carne bovina, café e outros produtos do Brasil. Frutas, legumes, tubérculos, nozes, madeira, petróleo e minério também entraram na lista. O setor de pescados ficou de fora da lista e falou em frustração. Os produtos retirados da sobretaxa imposta por Donald Trump pesavam na inflação norte-americana.
Na farra das fraudes do INSS, a oposição quer o sancionado AGU Jorge Bessias, investigado por prevaricação. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, acionou a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e a Comissão de Ética da Presidência da República para pedir a investigação do advogado-geral da União, Jorge Bessias, por suposta omissão e prevaricação no combate às fraudes contra os aposentados do INSS. A Justiça Federal manteve a prisão do dono do Banco Master. Uma juíza do TRF1 negou a liberdade a Daniel Vorcaro, alegando perigo à ordem econômica e risco de continuidade das fraudes bilionárias investigadas. O jornalista Joaquim Ribeiro publicou na tarde de hoje que o presidente Donald Trump disse à rede de televisão Fox News e, segundo Trump, abre aspas, vou falar com Maduro num futuro não muito distante. Não posso lhe dizer sobre o quê, mas tenho algo muito específico para dizer a ele. Fecha aspas. Infelizmente, nem tudo o que o presidente norte-americano faz ou diz pode ser considerado correto, o que é absolutamente normal, pois ele, como ser humano, está sujeito a erros e acertos, ainda mais quando recentes medidas tomadas por Trump sugerem que ele até poderia estar entregando os pontos antes da hora. Mas, de qualquer forma, há certas linhas que não podem ser cruzadas, e esta é uma delas. Não se dialoga com bandido. Não existe civilidade com quem deseja a sua morte e a destruição de tudo o que lhe cerca. A verdadeira democracia tem que ser vigilante e totalmente intolerante com o esquerdismo. Este imigrante comunista, tal qual um tumor cancerígeno detectado há tempos, já deveria ter sido preso e deportado no momento em que ele começou a crescer, a partir das mentiras registradas na papelada do Serviço de Imigração, que menciona o comunismo explicitamente como uma das condições de proibição de admissão de alguém no território norte-americano. O encontro de Donald Trump, em termos tão amigáveis com essa aberração ideológica originária de Uganda, que prega a destruição dos Estados Unidos dentro do território norte-americano, dentro do Salão Oval da Casa Branca, é algo completamente inaceitável. E mais uma coisinha. Essa é para você ficar refletindo durante o fim de semana. Dê uma olhada atenta nesse comprovante aí de pagamento de benefício social que está aí ao meu lado. Primeira infância, Bolsa Família, adicional, criança alagoana, auxílio gás. O total é de R$ 1.727. Agora, pense um pouquinho e me responda. Qual é a chance da pessoa que recebe isso acordar de manhã cedo e se levantar para ir trabalhar? Até a semana que vem.